na certeza de que, ao estudar a palavra de Deus, era de fato Deus falando ao seu coração, Deus falando à sua família sobre esse assunto tão importante. 2, ótimo. Aqui também, aqui também atrás, sim, são 3, que mais? 4, tem mais algum? Fabinho? Não, mas o que já vocês já estão brigados? Deu tempo. Ah, não deu tempo. Eu já estou achando que é outro casal ali, Fabinho. Animados, você sentar um do lado do outro aí depois. Na segunda parte, talvez. Quem sabe? Tá bom? E quem vai descasar? Não Não precisa levantar a mão quem vai descasar? Porque tem alguém que vai descasar? Alguém que está pensando em descasar? Não, é melhor não falar agora, porque aí tenho certeza que vai mudar de ideia, então é até bom que ninguém fique sabendo que ele pensou nisso. Tá certo? A sua visão sobre o casamento. Talvez pela sua experiência, você pode dizer assim, olha, casamento não dá certo. Essa é a verdade que eu tenho sobre o casamento. Então, a sua visão, pelos seus problemas, ou por alguma situação que você viveu, talvez a verdade, na sua visão sobre o casamento, é que não dá certo. Mas e na visão de Deus? Será que é essa? Pode ser que é um dos princípios, está tudo bom. Mas será que é esse o princípio de Deus? Então, hoje nós vamos confrontar aí algumas verdades, alguns princípios, para ver quais são as verdades e os princípios na visão do próprio Deus. Mas para iniciarmos a nossa conversa, antes de entrarmos no texto aqui propriamente, eu não queria ficar solteiro. Eu queria realmente formar uma família. Eu tinha essa opção de não querer casar. Tem pessoas que assumem talvez essa. Agora tem gente que casa porque não aguenta mais a vida com o pai e com a mãe, né? Então é uma chance de alguém para cozinhar. Então deixa eu casar. E a pergunta então é, por que você se casou? Os casados, então? Alguém gostaria de dizer, a outra sempre coloca, por contrário. Às vezes quando eu dou esse deixo, eu falei, você que está. É o seguinte, é para você aproveitar e falar, pastor, eu caso que eu achei a mulher que eu amo, né? Você vai para salvar aquela semana dormindo no sofá. Então, aproveitem. Essa agora não faz não, porque essa que eu já falei, então não lembra que vai falar não. Mas nas próximas vezes que eu der o deixa, você levanta a mão e vai com fé. Tá certo? Então vamos lá. Alguém aqui gostaria de compartilhar por que você resolveu se casar? Eu pastor, não tive opção, talvez. Né? Alguém? Tem algum corajoso aqui, não? Porque todo mundo casou? Todo mundo casando, eu vou ficar para trás? É uma questão cultural, todo mundo casa. Eu falei, não posso ficar eu sozinho nessa vida. Mas na visão de Deus, por que será que nós nos casamos? Já que ninguém teve coragem de falar, vamos tentar ver? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2. Bem no comecinho da Bíblia, um texto que trata da instituição da família, antes do pecado, inclusive. Esse texto trata da instituição da família e o pecado ainda não fazia parte da nossa história. Então aqui nós temos a essência da instituição da família, ok? Então você que trouxe Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura, se não só ouça, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 2, do verso 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem,
Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No início da leitura nós vemos o motivo, na visão de Deus, por que o homem se casa. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. A solidão não é nada fácil. E o remédio que Deus usa para suprir a solidão do homem que havia sido criado era justamente lhe fazer uma auxiliadora. Então, uma das questões por que nós nos casamos é porque todo mundo tem medo da solidão. Porque se ninguém tivesse medo da solidão, pronto, você ia largar todo mundo aqui e ia morar lá no meio do deserto sozinho. Ou então você ia no meio do mato, eu vou viver sozinho. Tem gente que por causa das desilusões da vida não quer mais relacionamento. Então você até diz, eu prefiro os bichos do que os homens. Mas se fosse assim, então você tinha que se matar. Você não é um homem, você não é um ser humano. Se você não suporta o ser humano, como você olha no espelho, então? Na verdade é porque você teve uma desilusão, alguma coisa mal resolvida. Mas ninguém, na verdade, gosta de ficar só. Você pode até ter 200 cachorros, 300 gatos, 2 papagaios e tal, para tentar suprir a sua solidão, mas nunca vai ser a mesma coisa. Porque Adão tinha tudo isso. Ele tinha todos os bichos lá. Inclusive, pôs nome em todos eles. Hoje em dia nós vivemos uma geração que tenta humanizar os bichos, né? Como chama o seu cachorro? Tem nome e sobrenome. Luiz Carlos de Souza. Tem algum Luiz Carlos de Souza aqui? Não? Mas tem um cachorro aí que chama Luiz Carlos de Souza. As pessoas tentam humanizar e tentam fazer do relacionamento com os bichos algo para tentar suprir a solidão afetiva que só um outro ser humano pode fazer. Não entenderam que quando Deus criou Adão, ele tinha essa situação. Ele tinha todos os animais à sua disposição, mas nenhum era idôneo, nenhum servia para suprir a sua solidão. Então Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar a solução. Vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. O verso ainda 20 vai dizer, né, que não se achava entre todos os animais uma auxiliadora que fosse idônea. Então, lá no mais profundo do sentimento do nosso coração, nós nos casamos por isso, porque ninguém quer ficar sozinho. A não ser aquele que aí entra já dentro de uma perspectiva do dom do celibato, né? O cara vive bem sozinho, vai servir a Deus sem ter alguém, não tem problema, foi chamado daquela forma, cada um tem de Deus o que lhe é próprio. Mas, no geral, todos nós necessitamos de alguém. E é por isso, tá? Porque no fundo, você não queria ficar só. Aquele ditado que dizia. Agora, por não conhecer algumas verdades sobre o casamento e alguns princípios que Deus traçou sobre o casamento, é que o casamento se torna algo infeliz. Porque Deus criou o casamento para o nosso bem. Ele criou o casamento para suprir as nossas necessidades. Né? Então, por que você casou? Porque você não queria ficar da empatia. Né? Você viu que ele foi hoje? Ele olhou para mim, você viu? Fulano, mas você estava na frente da projeção. Não, ele estava olhando para mim. A pessoa enxerga até porque não quer enxergar, até que não existe, né, Senhor? Né? Mas então existe, isso é importante, faz parte. Mas no fundo, eu não preciso de um homem, eu preciso de um filho.
inseminação artificial, pega lá uma. Tem ainda ovelha lá? Ovelha não tem mais não? Só égua agora? As campeãs, né, o macho, o garanhãozão bom, aí faz e coloca no barriga qualquer. Aí a pessoa que quer fazer igual os bichos, quer ter uma produção independente, não importa o pai, importa que eu tenho um filho, e aí você tem um monte de produção independente. Só que aí essas pessoas, e nós já descobrimos isso, que a geração, essa geração, o marido, por mais banana que ele seja, ele é importante. Pelo menos para você ensinar para o seu filho, ó, não seja igual ao seu pai. Mas é importante. Porque se ele não estiver mais lá, você não tem nem como ensinar o filho a não ser igual a ele. Agora, quando as coisas começam a se desmancelar, é o que nós estamos assistindo. A cada geração, o ser humano se torna um ser humano pior. Nós estamos numa ladeira abaixo, com os princípios morais, com a prática do bem, com o respeito. É lógico que isso já é previsto pela palavra, né? Paulo mesmo tem conduzido a isso, é justamente a quebra da unidade familiar. Você chega na escola, as escolas não estão mais comemorando o Dia dos Pais e Dia das Mães. Por quê? Porque não tem pai, não tem mãe na família mais. 90% das crianças da determinada ano, determinada classe, não tem pai e mãe. Aí os que têm pai e mãe ficam sem comemorar, porque vai fazer, sei lá, né? Qualquer outra coisa.